época que a gente estava fazendo o curso do Política Leiteira, eu estava estudando um pouco sobre isso, e uma coisa interessante que você está falando é seguro. Eu acho que essa é uma diferença dos dois muito grande. Boa. Seguro serve para quê? Seguro é aquilo que você paga para ter certeza que você não vai ter o risco da ruína. Vamos usar aí os jargões da educação financeira pessoal aí, né? É o risco da ruína, que é o quê? É você chegar no ponto de errar ao ponto que você não volta mais. Perfeito. Você não paga aquilo e continua a sua vida. Você realmente chega na lona e menos do que a lona, né? Enfia num buraco. Menos do que a lona é você perder seu nome também, né? Isso. Você não perde só o financeiro. Crédito, porque nome, porque você perder tudo. o dinheiro é uma coisa, agora você perder seu nome, aí é o que foi embora, né? Mas isso que é legal. Então, o seguro é utilizado muito para isso. Para você garantir que você vai pagar os seus custos. Então, inclusive, Perfeito. se você não pensar só na parte mesmo assim de você contratar um seguro, muita coisa é comprada em saca de café, saca de soja, não é verdade? Sim. Então, fica fácil, porque já está travado no volume mesmo, não é nem dinheiro mais. Não fala em dinheiro, não. Fala em produto, produto para produto. E isso traz uma segurança muito grande, né? Hoje você não chega lá e começa, eu vou comprar um saco de ração, quanto é tantos litros de leite? Não existe isso, né? E esse é bacana. E no leite, isso não existe. E eu já procurei saber, assim, se de fato não existe porque ninguém conhece, é desconhecimento, ou não existe mesmo. E no Brasil não existe. E sabe por que não existe? Porque não tem leite nosso sendo negociado na bolsa. Perfeito. Não tem aquela especulação de um achar que o leite vai subir, o outro achar que vai descer, para um pagar o outro, falar, se descer você me paga, se subir eu te pago. Como não tem isso, você não tem os especuladores. Então olha que interessante, os especuladores da bolsa são os que garantem os seguros e as travas de preço da agricultura. Ou seja, se um dia a gente conseguir fazer uma trava em leite em pó e alguma coisa, e o nosso mercado acompanhar o mercado internacional nesse ponto, provavelmente a gente vai ter seguro de preço de leite também, para você garantir um mínimo dentro do mesmo ano. Eu gostei, Daniel. Legal, né? Você estudou direitinho. Eu fico assim, comovido também. Agora eu gostei. Mas é legal, eu vejo assim, começa um movimento através de empresas que querem financiar a produção de uma forma mais acessível e mais flexível também para o produtor de leite. Né? Então hoje já tem adiantamento, já tem algumas ferramentas começando a chegar no mercado que eu acho que ajudam. Maturidade da questão de contrato, né, de compra futura. Tá em evolução, né? Agora, de novo, é uma cadeia imensa, com muitos players, né? Mais de 1 milhão de produtores e de diferentes perfis, diferentes realidades, diferentes capacidades financeiras, né? Como que estrutura isso? Então, veja que o Brasil a gente tem 2 ambientes na produção de leite. Você tem um ambiente estrutural, que ainda precisa, né, ter alguma organização mínima. Né? Como que eu posso vender leite se eu não tenho um tanque de resfriamento, por exemplo? Será que eu poderia? Nos Estados Unidos eu poderia? Fala os Estados Unidos que é um modelo, né, de país desenvolvido. E além de ter isso, a gente tem um mercado atuando, né, de forma aberta, um mercado aberto. Né? Então são muitos fatores. Quando na agricultura já tem coisa muito mais sedimentada. Né? Muito mais sedimentada. E o físico está lá no armazém. Uhum. E assim, ó, você vê a diferença das atividades, né? Você consegue fazer essa troca que a gente estava falando aí e você consegue segurar seu negócio mesmo na troca. Por exemplo, ó, custou X, se eu vender tanto da minha produção, hoje eu já paguei meus custos, que foi o investimento que eu fiz, e agora eu vou segurar um percentual para ver. Esse eu tenho um poder de barganha nele melhor. Que eu posso vender ele mais a hora que eu quiser, não necessariamente eu tenho que vender para pagar alguma conta. Exato. No leite, né? Nós não temos desse raciocínio, né? O fiel depositário no café, o fiel depositário não é nem quem comprou e nem quem vendeu. Isso também é uma coisa que traz segurança para o processo, traz segurança para as relações comerciais, entenderam o que eu quis dizer? Perfeito. Então, ou seja, para poder pleitear contratos, né, isso é uma questão importante. Né? Agora, eu acho que a gente tem muito a aprender. Né? Dentro da fazenda mesmo, a gente está falando muito aqui de estrutura de comercialização, né? Que é um caminho que independe do produtor. Agora, dentro da fazenda, tem muita coisa que a agricultura tem para ensinar para o produtor de leite. Né? Então, você pega assim, Goiás, as bacias leiteiras mais novas, que têm melhores indicadores, muitas vezes,
foram agricultores que vieram para a atividade leiteira. Né? Então, assim, o risco deles não terem sucesso é muito baixo, na minha visão. Né? Historicamente, a gente vê as fazendas prosperando aí com muita característica de fazenda de agricultura. Né? Então, com processo bem estabelecido, com gestão, com foco no resultado. Né? Eu sempre comento, e vou fazer uma crítica aqui aos colegas veterinários, eu sempre comento que a pandemia me proporcionou voltar, né, ficar mais próximo da operação da minha família na agropecuária, que é meu irmão que lidera, que é agrônomo. E na primeira semana que eu estava na fazenda, nós recebemos, cada dia era dia de um técnico. Né? Então, no primeiro dia veio o técnico do café, no segundo dia, que era um agrônomo do café, no segundo dia, o agrônomo de milho e soja, no terceiro dia, o veterinário de leite, e no quarto dia, o veterinário de corte. Né? E aí, a gente assistindo no almoço, né, conversando, fechamento das visitas e tal e tal. Então, assim, para mim ficou muito claro. A turma da agricultura, os agrônomos, eles só falaram de negócio, e a parte técnica é um fundamento para o negócio, é um pilar para o negócio ir bem, né? E os meus colegas veterinários só falaram dos bichos, né, dos animais. Então, assim, deu tanto de prenhez, deu tanto... E eu assistindo o gestor, que é o meu irmão, né, na mesa, quando falava do business, ele estava dentro. Começava a falar de indicador, cara, zootécnico, né? O que o gestor quer saber disso? Sabe? Então, olha a lição que a gente tem para fazer em casa, né, enquanto técnicos, veterinários principalmente. Né? Nós estamos Quanto vale uma fazenda com produção de leite? Quanto vale uma vaca? Se eu tenho oportunidade de estar lá dentro, cara, eu sou responsável pelo resultado, né? Pela dignidade daquela família, pelo quanto de dinheiro ela põe no bolso. Quantos veterinários sabem, provocação aos veterinários que estão nos ouvindo, acompanha a cotação do leite em pó no mercado internacional, acompanha a cotação do spot, que muda a cada 15 dias, acompanha, nós temos, né, negociações a cada 15 dias, acompanha a cotação de dólar, que tudo isso nesse pacote aí conecta a gente muitas das vezes com o mercado internacional, que abrem janelas ou não de importação, né? Janela de importação é aberta pelo preço. Perfeito, exato. Nós já falamos isso aqui no outro, que o leite que entra que vem de Argentina e Uruguai, e a decisão de entrada é pelo preço. Se você não está acompanhando nada disso, você não sabe o que vai acontecer, e os movimentos são até o preço mudar no produtor. 60 dias antes aconteceu os sinais que fizeram o preço mudar. Perfeito. Às vezes até mais. E assim, vou além, Ronaldo. Por quanto o meu cliente ali está vendendo leite ou arroba do boi? Né? Porque ali para mim foi um palco muito interessante, né? Que eu estava ali assistindo. Então, assim, todas as decisões da agronomia vieram baseadas no preço de mercado do produto final, né? E as decisões colocadas ali na área, né, de animal, só na técnica, né? E às vezes você vai ter que confrontar os dois, não tem jeito. Eles têm que conversar, né? E não, elas andam juntas, né? É claro que a tomada de decisão, o mercado influencia demais, né? Você sabe da técnica, mas E assim, aproveitando o gancho, você vê que quando nós trabalhamos com serviço e assistência técnica, né? E você vê um profissional autônomo, ele tem a credibilidade dele, ele faz um serviço bom. Só que quando esse profissional está assistido por uma empresa responsável, a gente está atrelando toda essa assistência no conhecimento que a gente direciona para esse cara, para ele prestar um bom serviço no campo, não só o serviço técnico. Porque o técnico, na maioria das vezes, ele aprendeu lá dentro da faculdade. Perfeito. Ele tem uma polida, antes de entrar, que ele passa por uma metodologia, dá uma polida e ele vai a campo. E qual que é a função nossa como empresa, dando base para esses técnicos? É justamente isso. Trazer se o negócio é rentável ou não. E qual que é a tomada de decisão em relação àquilo. E isso, assim, eu vejo que, como a nossa atividade leiteira ainda tem esses gargalos, é uma mega oportunidade para a gente também, para nós também. Entendeu? Fazer o diferencial no campo, tanto como consultores, como os técnicos, para poder alavancar o negócio mesmo. Isso é uma mega oportunidade para nós, né?